Eu fui desafiada, depois de um mini ultra surtinho de existência, um pouco fora do agora, a vir aqui, falar e escrever de uma forma um pouco mais literária, sobre um tal fim de semana que acabou aqui ficando sublimado num passado, em que eu me permiti voltar um pouco a mim. E uma amiga me escreveu: ter um reflexo da Chayana é bom. Mas quando a Chayana começa a experimentar mais ensaio, mais literatura e menos produção, fica sublime. E como as boas frases ficam sempre martelando na nossa cabeça. Porque a última carta, a carta do Sul a 045, foi tudo, menos sublime. Fui eu tentando mais uma vez resgatar essa força da guerreira produtora que mora em mim. Mas quem me acompanha sabe, eu busco sempre voltar e acreditar e ter fé em produzir a si, o sonho dos outros, das outras, as essências, as miudezas, mas com tanta porrada, a fé entra também em desalinho com a vontade de fazer. Olá, ouvintes, eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana eu compartilho com vocês uma carta dessas bem íntimas, feitas de raiva, amor, febre e insônia, sobre o que é viver de arte e tentar seguir vivendo apesar de todos os vários pesares. Essas newsletters são como um diário narrado de uma produtora criativa tentando existir com dignidade no meio do caos e às vezes com alguma leveza também. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto eu tento desvendar como criar novos imaginários onde possamos também viver para a arte. Aqui a gente confessa o inconfessável e eu espero que elas funcionem como um espelho, refletindo o que desperta em vocês as faíscas da criação. É uma carta para você que também anda tentando fazer caber vida, trabalho, dinheiro, sonho, doença, tudo no mesmo corpo. Então, se você está aí tentando não desistir do seu processo, tentando descobrir onde está a sua âncora que te permite navegar em paz, se organizar como tentativa de resistência ao caos, tentando nomear o cansaço e ainda assim continuar, eu acho que você está no lugar certo. Então, bora se organizar? Hoje é dia 21 de agosto de 2025. Chegamos na cartinha número 46 e o título é Febre. O corpo doente diz o que mesmo? Valer a pena para si. Eu fico repetindo, às vezes, mentiras perigosas que viram verdade. Como o cinema quase me matou, Portugal não me entende, Lisboa não tem cultura para mim, eu não vou conseguir não aguento, só que aguentando. Até que vem ela, a doença, e tudo trava, teu corpo fica mole, quente, febre. A febre, cara, a febre é uma. Eu acho sinceramente que a febre é tipo uma alucinação, bem gostosa, na real. Assim, depois, né, que ela passa, claro, porque aqui tá no verão de 42 graus na sombra e sentir frio no verão, não saber onde se habita e tá bem com isso, sei lá, é. Vamos dizer que eu degustei esses momentos. Porque os primeiros dias eu realmente senti prazer. Eu cancelei trabalho, não escrevi a newsletter, na real quase nada me importava. Eu estava com dor, deitada. E eu só queria água e cama, e chá. Muito chá quente para o meu corpo com frio. Frio, suor e a minha cabeça vagando. Cara, até o palco com a Beyoncé eu dividi. E eu segurava um radinho e falava: sim, Beyoncé, pode começar, vamos lá, vai, ação. E era um sonho, obviamente. Então, perdão a minha amiga do desafio da sublimação. Eu não consegui em partes, ou até que consegui em algumas partes, porque o tal fim de semana em que eu voltei a mim acabou ficando longe.
porque eu me perdi logo depois, andando de casaco no alto verão, surtando desse redemoinho dentro da minha cabeça e do meu quarto. Mas graças a esse, vamos dizer, chamado divino, é ótimo. Graças a esse chamado divino dessas amigas virginianas que têm um sopro de realismo mágico na minha cara, eu voltei a escrever para mim enquanto eu testava esses limites de temperatura da imaginação. Eu experimentei navegar entre contos, ensaios pessoais, memórias, e fiquei feliz, bem feliz, e sozinha, mas feliz. Mas a cada intervalo do remédio, desse batismo, vinha, sei lá, eu me permiti. Essa produtora CEO de mim mesmo um pouco ser irresponsável. Eu cancelei o outro, eu fiz o meu. E eu vou citar aqui o que eu sempre cito e vou sempre citar, que é o felicidade se acha em horinhas de descuido. E nesses descuidos, entre intervalo do remédio, suor, delírios, eu acho que eu fui feliz. Porque eu vou mergulhar no estereótipo bem fiel, que é o corpo doente ensina o que a pressão não deixa a gente ouvir. E eu fiquei cansadita. Mas dentro desse processo das últimas semanas, entre febre, compromissos e cancelamentos, eu felizmente consegui manter uma reunião, mesmo doente, o que me deixou realmente feliz, mas também um pouco triste, talvez angustiada, porque os sentimentos eles são complexos. Eu não quis desmarcar. Nas últimas semanas eu tinha marcado tantos cafés em parques e todos foram sendo cancelados pelos mais diversos motivos, fora os meus artistas de consultoria que também começaram a cancelar os compromissos. E triste essa consciência exacerbada que a gente tem diante da sobrecarga, nossa e do outro. E foi chegando a hora desse encontro com a minha amiga e nenhuma das duas cancelou. E no mundo de hoje, isso já é uma vitória por si mesma. Triste porque eu acho que ela merecia o melhor de mim, mas eu não consegui entregar. E eu entreguei o possível, que era uma ser humana frágil, caótica e febril, que precisava de um abraço. E que bom que eu tive. Mas no dia seguinte, ainda mais cansadita, eu apaguei. Eu deixei outra pessoa me esperando, porque eu estava tão atordoada nas fronteiras do corpo que eu não conseguia avisar caraca, eu tô doente, desculpa, vamos remarcar. E aqui, bom, aqui nossas cartinhas semanais e as publicações do SOA, realmente ficou as moscas. E o barulho dessa mosca no meu ouvido não tem raquetinha eletrônica que me trouxesse essa diversão que mesmo lá, surtada no lençol, esse zumbido da mosca enquanto você tenta dormir, foi um pouco, sim, enlouquecedor. Na produção de si, de ser essa tal empreendedora iniciante, cultural, em outro país, às vezes isso significa exatamente o básico, que é não ter dinheiro guardado, nem fluxo organizado de dinheiro, muito menos de conteúdos que possam ser antecipados. O prazo 1 passou, febre. O prazo 2 não aconteceu, acúmulo da semana de febre. E, cara, viver no imediatismo, sem imprevisibilidade, eu não recomendo, mas sou. Então, o trabalho, sinceramente, eu espero que seja outro, que é essa tal organização mais palpável, planejada. É o respirar profundo, ativar os nossos divertidamente e lembrar, garota, o inverno tá chegando, minha querida. Compra teus chás e se organiza. Porque o só se vive uma vez, sinceramente, é um dos caôs de coach moderno que mais me irritam. Se vive todo dia e, na real, só se morre uma vez. Como atingir uma qualidade de vida sendo produtora, empreendedora cultural moderna? Eu não sei. E a frustração, ela vem dessa urgência.
Eu comecei essas cartas do Se Organiza há quase um ano, e dia 27 agora de agosto vai realmente fazer um ano que as nossas newsletters começaram. E eu estou muito feliz. Mas eu queria muito chegar rápido na tal sustentabilidade sem passar pelo caos. Quem não queria? Se o sucessinho estelar viesse logo e a tia da escola me desse estrelinha na nossa redação aqui semanal e eu queria muito receber um menina, você venceu. Isso aqui vai te dar dinheiro. Se ser segura é ser fiel ao que somos e estar em paz com as limitações e potências, sinceramente eu não sei se alguém tem segurança diante do processo de se expor criativamente. Então a gente vai ter que trilhar novos pontilhados nesse caderninho de caligrafia, onde cada um sai com o seu próprio garrancho. Ô professora, a senhora pode dar a nota mais bonita para a letra mais caprichada? Será? Eu nunca me senti tão sozinha, e isso na real não vai acabar. Então eu costuro isso agora no meu pulso esquerdo, em forma quase de tatuagem, para poder me dar esse abracinho e um tapinha nas costas. Eu coloco agora 2 espelhos paralelos no meu escritório e fico trabalhando diante do meu infinito inventado, com um cristalzinho cheio de água dentro, aqui, pendurado na janela, para quando o sol cismar de nascer, o arco-íris se encantar também. Porque nesses processos eu fiquei perguntando, e aí, onde é que está a minha âncora? Aonde eu me fortaleço para jogar isso quando eu quero navegar em paz? E regurgitei entre os lençóis que me abraçavam nas últimas semanas, sem entender nem por que eles estavam tão gelados e molhados em pleno verão. Se a âncora ela tá na reação do outro, eu nunca vou controlar. Então terei insegurança para sempre. Quem ancora a sua criação na aprovação do outro, ancora na maré mais instável possível. E lá estava eu, alucinando de febre, esperando o outro. As minhas variações de luas, minhas, eu consigo prever. Os ciclos falados e chorados na terapia, com as amigas, no sempre assim, que saco. Pode ser força se reconhecer e se conhecer. E essa força eu espero voltar, não mais só nas febres. A âncora, eu sei, precisa estar em mim, me dizem todos vocês que escorrem o olhar e o julgamento na história pontual do outro. Mas fazer as pazes com a minha história, agarrar e revirar os meus privilégios e dores, multiplicar, valer a pena para si, porque a menina dança, e a menina vai continuar dançando. Seja na quinta-feira ao invés de terça, mas ainda assim entregando essa carta semanal para vocês. E a outra coisa, além das âncoras, que ficou aqui zunindo como essas mosquinhas na minha cabeça, foi a graça das comparações. Como se vence as inseguranças? Esse projeto, ele me coloca de peito a peito com a minha insegurança. E é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, não tenho a menor dúvida. E eu quero só conseguir seguir. Por 2 terças eu não tive aqui presente em mim, no espaço e no compromisso comigo. Mas a comparação de hoje é esdrúxula, porque eu quero falar que eu estava correndo para a maratona, mas eu tive um acidente. E eu vou voltar, galera, num ritmo mais lento, mas eu vou voltar. Eu não estou disposta a parar. Como chegar em dezembro? Sei lá, eu acho melhor nem parar para ficar me perguntando. O exercício agora, eu acho que é pensar no famoso cronograma. Quando eu tenho que começar a decidir o tema da semana para ter tempo do texto decantar, para poder rever, reescrever, reorganizar, gravar o áudio, editar, entregar as cartas no prazo e sem me machucar. Lembrar, não é a pressa que me salva, é a pausa. E mapear para organizar
ajuda. Sempre ajuda. Focar no que sempre ajuda, ajuda. Tcharam! E o que sempre ajuda é lembrar que a gente com o apoio da DG Artes, tcharam, meu momento TechPix, voltamos a perguntar. E você? Você está preparada para dar vida às suas ideias? Porque vai vir aí, e a gente não tem data confirmada, mas com certeza a nossa oficina, a segunda edição do Estado Bruto, da Faísca da Ideia ao Movimento de Criação, está chegando. E a gente está muito feliz. A gente adaptou, cresceu, e em breve vamos colocar as datas e o novo formato nas ruas. E enquanto isso, você pode saber mais sobre como foi a primeira edição. E eu já aviso, quem estiver na fila de espera vai ter chamada antecipada e cupom de desconto. E sim, teremos bolsas, sim, salamim, mas elas vão ser limitadas. Então, para garantir sua vaga e receber todas as informações, vai lá, tem o lista de espera da turma número 2, em todas as bios, descrições, comentários. A gente está muito feliz. Essa é a parte bem feliz de estar organizando e desenhando esse projeto que escrevemos e agora nasceu e vai continuar nascendo. É bonito o processo. Na carta da semana, para quem lê aqui no Substack, na seção do Se Inspira Artista, eu coloquei o trabalho da Hilda Palafox, que é uma mexicana que nasceu em 1982. A Hilda, ela cria mulheres imensas, elegantes e de presença incontornável. Eu acho que as suas figuras ocupam o espaço como quem funda o mundo matriarcal. São corpos que são colunas, rios, serpentes e orbes celestes. Ela tem um traço que é de linha contínua, que para mim é como se fosse uma respiração. Curvas retas que vão traçando uma massa corporal que tomam a tela inteira. A Hilda é uma artista que vive e trabalha na Cidade do México e já levou suas mulheres gigantes para os muros e galerias de países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Brasil. E eu acho que eu escolhi o trabalho da Hilda aqui na nossa sessão do Se Inspira Artista dessa semana para lembrar um pouco que o corpo é território de invenção. Na nossa sessão do SOS da semana, eu indico 3 coisas, eu acho. Que é uma leitura de um texto de fevereiro da Piauí, da revista Piauí, que é muito maneira, que é uma matéria sobre como a Shakira, em sua relação com o Brasil, faz um pouco a sua estratégia de carreira internacional. E o título da matéria é Quando Shakira, a do Velho Testamento, desbravou o Brasil. Eu também deixei o link. Leia. Mas assim, leia de verdade, leia nas entrelinhas, leia buscando os nomes dos machos que estão na matéria, sabe? Leia com esse olhar de fichamento, de estudar, para a gente não esquecer que tem muita churrascaria para a gente seguir cantando nessa jornada. E a estratégia de carreira, ela é bem diversa e, sinceramente, cíclica. Eu também deixei como inspiração um link que é um mini-doc, eu acho, uma reportagem da BBC com Tom Zé, e que ele atualmente, fofito, com seus mais de 80 anos, ele fala de como transformou o medo em criação. São pontinhos da trajetória dele, mas eu achei carinhoso demais essa entrevista desse jovem jornalista diante do Tom Zé. E a última indicação da semana é que hoje estreia aqui em Portugal o filme Manas, da Mariana Brennan. E eu fui convidada para a sessão de pré-estreia que aconteceu, acho que foi na última segunda, terça. E sinceramente eu ainda estou digerindo muitas coisas. E não é nessa semana que eu quero falar sobre o filme. Então, por favor, eu vou dar esse tempo para quem ainda não viu o filme, ver. Para a gente discutir um pouco sobre ele e todas as questões, não só de pedofilia e adultização,
que eu não acho que cabe aqui, e já tem bastante conteúdo hoje nas redes, mas eu queria falar sobre o lugar mesmo de fala da arte e esses outros territórios que a gente habita, para falar de temas próximos e que a gente vai lá longe, lá no interior do Marajó, descobrir uma coisa que está na esquina da nossa casa. E talvez seja um pouco sobre isso que eu queira falar no futuro. Eu deixei uma curiosidade, momento curiosidade, plim, que na última carta, que eu fui bem produtorona, falando de editais e coisas, e se você não escutou, escuta, porque foi útil, eu acho, nesse sentido da produção, do Ibermúsicas, falei um pouco do edital da CPLP, do audiovisual, que ainda está aberto, e eu chamei a última carta de praticidade. Só que aqui eu fui rever uma coisa bonita, que a carta do SOA número 21 também tinha o mesmo nome. Então, eu não corrigi e deixei as duas cartas, a 21 e a 45, com o mesmo nome, chamado praticidade. Então, provavelmente, quem sabe, por que não, abrir essa sessão no futuro, para quando eu quiser poder falar de produção e ser produtorona mesmo, e vestir essa skin, essa pele, completamente sem culpa. O que te parece? E nisso, eu peço para vocês, por gentileza, quem chegou até aqui, gente, o YouTube é o nosso novo território em expansão. Então, a gente quer muito que esse espaço do YouTube ele seja mais prático, que ele tenha conteúdos extras e que ele seja quase divertido e que a gente de fato consiga colocar lá em breve material audiovisual e que não seja só com a minha linda cara para vocês. Então, se puder, por favor, segue por lá. A gente vai escrever um outro edital e eu preciso de seguidores pra gente ter números pra falar: uau, que projeto relevante, hahaha, me dá dinheiro aí. Então, por favor, é um gesto pequeno, seu, individual, mas que abre caminhos por aqui e principalmente dentro da nossa estratégia de financiamento. Siga nosso YouTube, dê estrelinha, onde quer que você esteja neste momento me seguindo, me ouvindo, comenta nas redes, pelo amor de Deus. Eu amo receber DM, já disse isso, e WhatsApp e todos os tipos de DM possíveis, mas eu também preciso um pouco que essa demonstração de afeto ou crítica, ou seja o que for, seja pública. E durante esse meu processo de febre, eu fiz quis colocar essa semana na nossa carta frases do meu caderninho, para ver se eu também tomo um pouco de vergonha, que eu acho que foram as frases que eu fui escrevendo aleatórias que juntaram as peças da carta dessa semana e me deram recoragem para republicar e voltar aqui a essa rotina que foi prejudicada. Eu escrevi: aceitar pausas, dona Chayana, porque a febre entrou na minha vida como metáfora para reconhecer meus limites do corpo e respeitar o descanso. A organização como autocuidado, planejar prazos e reservar, e pode, evitar colapsos. Foi meio isso que eu rabisquei aqui com meus garranchos. Outra coisa foi não romantizar as urgências. Esse imediatismo que parece que me dá um frenesi dentro de mim, ele também me adoece. Então, focar nesse novo Chayana rumo aos 40 anos, que é de estratégia, para a estratégia me fortalecer. E, obviamente, revisitar a minha âncora interna. Não depender só da aprovação externa para validar o meu processo criativo. A gente segue com as chamadas abertas no Bentomi. E se você chegou até aqui, mais uma vez, o meu, o nosso, o todes, muito obrigada. Essa carta eu acho que foi sobre lembrar que se vive todo dia e realmente a gente só morre uma vez. Então a gente pode se organizar e resistir a todo tipo de caos do imediatismo. E não, a minha âncora é muito mais pesada para eu depositá-la no mar de mim. Mas não acho que eu estou exatamente preparada, mas eu acho que só de eu ter essa consciência já é o famoso bota uma mão no joelho
para eu em breve conseguir botar a minha segunda mão no joelho e conseguir dar as minhas agachadinhas e reboladinhas. Então, eu me despeço com vocês desejando que, por favor, a gente se veja até a próxima semana, que eu esteja aqui firme e forte, sem febre, com muito carinho e energia. Um grande beijo, Chayana.